E sem realizar a campanha Natal Sem Fome desde 2017, a organização não governamental Ação da Cidadania está retomando as mobilizações para 2020. E quem vai conversar conosco a respeito é a coordenadora de projetos da Ação da Cidadania, Jennifer Barbosa. Bom dia, Jennifer. Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Jennifer, eu queria que você falasse como está sendo estruturada a campanha desse ano que foi lançada no último domingo. Bom, a campanha Natal Sem Fome, ela começou lá em 1994, pelo sociólogo Herbert de Souza, o fundador da Ação da Cidadania. Esse ano de 2020, de uma forma diferente, ela está sendo numa dimensão muito grande, devido ao contexto de crise que vem sendo potencializado devido à pandemia da Covid-19. Bom, desde o mês de outubro nós lançamos a campanha Natal Sem Fome. Temos mais de 20 estados envolvidos nessa campanha. Até o momento nós temos em números de arrecadação 1.500 toneladas de alimento. Bom, quando a campanha Natal Sem Fome ela foi criada, né, foi num contexto em que mais de 32 milhões de brasileiros passavam fome. Hoje, dados recentes do IBGE alertam para o número de mais de 80 milhões de brasileiros que hoje se encontram em algum nível de insegurança alimentar. Então, a gente se vê muito responsável, na verdade, é uma responsabilidade de todos, cidadãos e cidadãs, para a resolução de uma questão que é tão relevante, tão pulsante hoje no nosso país, né? E é um contexto, como você falou, bastante grave. A campanha Natal Sem Fome ficou 10 anos sem ser realizada, né? Voltou a ser realizada em 2017 justamente por conta já do Brasil, ali aquela altura está na iminência de voltar ao mapa da fome, o qual o país tinha saído, e agora nós temos a pandemia, inclusive estudos da Fundação Getúlio Vargas mostram que 7 milhões de pessoas já passaram para baixo da linha de pobreza só com a redução do auxílio emergencial, e existe a perspectiva da extinção, do fim do auxílio emergencial. Isso deve agravar mais ainda o problema, a questão da segurança alimentar, da fome no Brasil, Jennifer? Exatamente. Hoje a gente já tem os dados recentes do IBGE já alertam que mais da metade dos domicílios brasileiros em insegurança alimentar eles são chefiados por mulheres e pela população negra também. Então a gente tem aí cerca de 6 milhões de crianças, né, abaixo de 5 anos de idade que hoje estão nesses lares de insegurança alimentar. No contexto de pandemia, toda essa crise é potencializada, como você disse. A questão do desemprego, a previsão de fim do auxílio emergencial, tudo isso gera uma previsão para 2021 não tão positiva. Nesse sentido, a gente faz aqui também uma chamada para toda a sociedade civil, para a administração pública, para juntos darmos as mãos e combater de fato essa questão da fome, que é algo tão importante no nosso país. A campanha Natal Sem Fome, para além de buscar resolver uma questão emergencial, que é sanar a fome de quem hoje sofre essa necessidade, como diz Betinho, quem tem fome tem pressa, é também trazer luz para esses dados alarmantes, para a situação real de insegurança alimentar no Brasil e conclamar a administração pública para a efetivação, para a elaboração de políticas públicas que deem conta efetivamente de toda a complexidade que é a questão da fome no nosso país, né? Nesse aspecto, né, você ressalta a questão emergencial, porque, como diz o lema, mesmo criado pelo Betinho, quem tem fome tem pressa, mas tem também essa questão da mobilização em relação à questão da fome no Brasil. Como tem sido feita essa articulação com outras entidades da sociedade civil? Tem também sido estabelecido um diálogo por canais políticos, Jennifer? Exatamente. A Ação da Cidadania, para além dos seus projetos de cunho emergencial, tem buscado estabelecer outros projetos de incidência política também. Recentemente, nós lançamos a Agenda Betinho,
num período muito próximo às eleições municipais. A Agenda Betinho, ela vem trazendo consigo 40 propostas de políticas públicas elaboradas pela Ação da Cidadania e foi encaminhada para todos os candidatáveis, né, todos os candidatos e candidatas às eleições municipais, para que essa leitura servisse de apoio para a elaboração dos seus programas de governo. Para além disso, a Ação da Cidadania possui hoje uma rede de mais de 250 lideranças comunitárias e a gente desenvolve projetos de estímulo à participação cidadã, visando com que essas pessoas sejam multiplicadores de conhecimento, de conteúdo em seus territórios e suas comunidades, estimulando a participação de toda a população nos espaços de participação cidadã, em que a gente possa fazer todo o controle da qualidade e da efetivação das políticas públicas, como os conselhos de participação cidadã. Então, hoje a gente tem o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional em nível municipal, a gente tem um conselho estadual e a Ação da Cidadania tem buscado ocupar cadeiras nesses espaços para que a gente tenha a voz nesses mecanismos de decisão política, de elaboração e de controle de todas as políticas no sentido de segurança alimentar e nutricional no Brasil. Jennifer, e como as pessoas podem colaborar para a campanha Natal Sem Fome? Bom, a campanha Natal Sem Fome teve o seu grande marco no último domingo. A gente teve quase todos os estados do Brasil envolvidos nessa campanha, mais de 20 estados, como eu bem disse. É uma campanha de arrecadação e distribuição de alimentos. Nesse domingo a gente teve a etapa de distribuição, fazendo com que ainda nessa semana prévia ao Natal as famílias que hoje passam fome tenham um Natal digno com alimento em suas mesas. Porém, o nosso desafio continua. A gente vem trabalhando desde o início da pandemia, desenvolvendo campanha também de arrecadação de alimento e distribuição. Então, durante todo 2020, a Ação da Cidadania não pausou em nenhum minuto em relação à arrecadação de alimentos. E para o próximo ano, devido às previsões de ainda necessidade de arrecadação de alimento, a gente mantém as nossas portas abertas para recebermos doações em dinheiro e em alimentos. Vocês podem acessar o nosso site, açãodacidadania.com.br, ou as nossas redes sociais, Ação da Cidadania, no Instagram ou no YouTube. Lá vocês encontram maiores informações para a doação. Jennifer, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Nós também agradecemos por esse espaço de fala, agradecemos a população que hoje nos escuta e também reforçamos o nosso pedido de ajuda. É um problema realmente causado por muitas variáveis e por isso precisa de muitas mãos e apoio para que seja resolvido. Muito obrigada e um ótimo dia. Um ótimo dia também. Conversamos com a coordenadora de projetos da Ação da Cidadania, Jennifer Barbosa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.